Bem-vindo ao canal Escatológico. Uma das coisas que precisamos perceber e entender é que a heresia do livre-arbítrio se encontra implícita na linguagem comumente empregada por evangélicos, quando exortam os homens que aceitem Cristo como Salvador. Aceite Jesus. Esta expressão não é encontrada em nenhum local nas Escrituras. Ela comunica uma noção falsa da soberania do pecador na conversão e também ajuda a confundir a fé histórica com a fé salvadora. Dado o estado pecaminoso da humanidade, a questão pertinente não é se nós aceitamos a Cristo, mas se Deus nos aceita. Os evangélicos falam da culpa e dos efeitos do pecado, afirmando através disto que o homem sofreu um dano com a queda de Adão. Entretanto, assim como Roma, os evangélicos atuais negam a inabilidade da natureza humana caída ao elevarem a vontade humana como um fator determinante na regeneração do ser humano. A heresia do livre-arbítrio tem aparecido muitas vezes na história da Igreja. Quando Pelágio expôs os princípios do livre-arbítrio no século IV, ele sofreu a oposição de Agostinho. No tempo da Reforma Protestante, os reformadores se opuseram vigorosamente aos defensores do livre-arbítrio. No século XVII, o Sínodo de Dort reconheceu a ligação entre o pelagianismo e os princípios do arminianismo. O Sínodo condenou os arminianos por trazerem novamente do inferno o erro pelagiano do livre-arbítrio. Baseadas na doutrina do livre-arbítrio, as técnicas evangelísticas do decisionismo foram introduzidas no século XIX pelo pregador americano Charles Finney. Através da influência de Finney, o evangelicalismo passou por uma mudança grande de significado. Seu pelagianismo subverteu a compreensão reformada quanto à graça, precisamente porque negava a visão reformada do homem. Qualquer um que verdadeiramente acredite no livre-arbítrio não entende a condição caída da humanidade e, portanto, não afirma a verdadeira natureza da graça de Deus na salvação. Deus soberanamente traz os seus eleitos a Cristo, como Jesus declara: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Por causa da inabilidade nativa da humanidade, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. A resposta de fé de alguns ouvintes da pregação da palavra flui estritamente da graça soberana de Deus. Pois que é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. 1 Coríntios 4,7. Em Atos 13,48 está escrito: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A graça tem que ser soberana? Ou então não é de todo graça? Os evangélicos negam efetivamente a graça de Deus na salvação na medida em que apelam à vontade do pecador como determinativa para a salvação. Sabemos que os decisionistas, que afirmam que a pessoa é salva por vontade própria, frequentemente depreciam a graça soberana, afirmando que esta destrói os esforços de evangelismo. Então esse é um argumento deles. Historicamente, isto simplesmente não é o caso. A reforma protestante foi, em essência, um esforço evangelístico vasto, com uma ênfase forte na pregação. Os reformadores perceberam, entretanto, que sem a intervenção graciosa de Deus, a pregação do Evangelho será sempre infrutífera. A soberania de Deus promove o evangelismo. Ela não o enfraquece. Estas técnicas revelam uma visão totalmente errada da vontade humana. Os que praticam estes métodos dão inevitavelmente a impressão, e às vezes afirmam abertamente, a despeito da declaração bíblica, de que a eleição não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, como está escrito em Romanos 9,16. Portanto, o exercício da vontade do pecador tomando uma decisão é equiparado com fé. A decisão, portanto, é vista como o meio para a regeneração. Eles dizem que a fé precede, vem antes, ou produz a regeneração e o perdão dos pecados. A fé para eles é vista como a causa da regeneração,
não como fruto desta regeneração. Podemos descrever, portanto, esta doutrina como regeneração baseada na decisão. De fato, neste esquema de ideias, a fé praticamente se torna a base da justificação, já que é dito aos convertidos que descansem na certeza de sua decisão por Cristo. Portanto, quando os evangélicos clamam crer na justificação somente pela fé, frequentemente estão querendo dizer algo radicalmente diferente da doutrina protestante histórica. A natureza das conversões é raramente examinada. Muitas pessoas confundem consentimento mental com fé. A fé temporária não é distinta ou distinguida da fé salvadora. Um dos resultados disto é que muitos que professam a fé caem posteriormente e são categorizados como cristãos carnais, como cristãos que caíram. Em sua raiz, a doutrina da Escritura da fé salvadora é quase que completamente ausente dentre os evangélicos modernos. Esta tem sido substituída por formas espúrias de fé, as quais os protestantes da Reforma teriam chamado de fé histórica e fé temporária. Portanto, a análise que fazemos é que muitos evangélicos contemporâneos têm confundido justificação pela fé com regeneração. Assim como Roma, que é a igreja romana, eles confundem a natureza legal, externa, aquilo que se vê, da justificação com a obra interna de Deus na renovação do pecador. Nas últimas 2 décadas tem havido uma ênfase enorme na necessidade de ser nascido de novo, ou nascido do alto. Este foco tem levado a uma ênfase excessiva por sobre os aspectos experimentais da salvação, a ponto de uma exclusão virtual da natureza forense da justificação, ou a natureza legal da justificação, que é um termo legal utilizado por Paulo. O resultado é que a doutrina da justificação tem sido ofuscada pela doutrina de deixando Jesus entrar em seu coração. Isto é, a base externa da justificação, através da justiça imputada de Cristo, tem sido substituída por uma busca por uma experiência interna de se tornar nascido de novo. Existe até mesmo uma obra da autoria de Billy Graham que diz Como Nascer de Novo. Eu pegava aquele livro e eu ia ler, eu achava estranho, porque se a salvação vem de Deus, e o nascer de novo, na verdade, significa nascer do alto, se a própria palavra de Deus, através da boca do João Batista, disse que um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu, isso inclui, portanto, o novo nascimento. O livro de Billy Graham, portanto, traz uma ideia de que você pode produzir o seu próprio nascimento. E isso vai totalmente contra a ideia de nascimento. Quem é que faz todo o esforço para o bebê nascer? É o bebê ou é a mãe do bebê? Aliás, biblicamente, nós podemos provar, e de modo bem simples, que o homem caído não tem livre arbítrio, como a Bíblia bem o define. Então, vamos colocar aqui 2 questões bem simples que vão remover essas falsas pressuposições e vão provar de uma vez por todas que o homem natural, aquele que não foi regenerado, não possui livre-arbítrio. Primeira questão, você que está me assistindo, você acredita que o Espírito Santo ele possui algum papel quando o pecador é levado à fé em Cristo? Com certeza você respondeu sim a essa questão. Segunda questão, você acredita que sem qualquer obra do Espírito Santo, o pecador irá até Cristo? Isto é, ele terá o desejo e a habilidade naturais para ir até Cristo? Eu entendo que você respondeu não a essa questão. Desse modo, você mesmo acabou de desarmar com 2 respostas a questões simples
qualquer argumento a favor do livre-arbítrio autônomo do homem. Aqui está a prova simples de que todos os cristãos, sem exceção, creem que nenhum homem se encontra naturalmente desejoso de se submeter aos humilhantes termos do Evangelho de Cristo, fora da obra do Espírito Santo. O homem natural, portanto, sem o Espírito Santo, não possui livre-arbítrio, porque necessariamente, devido à sua natureza caída, ele jamais vai se submeter naturalmente aos humilhantes termos e exigências do Evangelho. A Escritura descreve os homens como escravos do pecado, levados cativos por Satanás a fazer sua vontade, como está em 2 Timóteo 2:25. E isso ocorre até que o Filho os liberte, João 8:36. Porque o Filho de Deus precisaria libertar esses homens se eles fossem livres, isto é, se não fossem escravos do pecado. Quando nós falamos do homem não ter livre-arbítrio, não estamos dizendo que a vontade do homem não é autodeterminada, porque ela é. Não é apenas por causa de uma coerção externa que a vontade não é livre, porque ela não é mesmo. Nós não acreditamos nisso. Pelo contrário, a Escritura simplesmente diz que a vontade é má por uma corrupção de sua natureza, mas somente se torna boa pela graça do Espírito Santo. Não é devido a uma força natural que cremos. Não podemos, em nosso estado não regenerado, nos converter sozinhos. Com todos os nossos esforços fora do Espírito Santo, não podemos conseguir isto, porque Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. A Escritura claramente testifica que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você concorda com isso? Está escrito em 1 Coríntios 12:3, e que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas são espiritualmente discernidas. Isso porque as coisas de Deus para o homem natural parecem para ele loucura. 1 Coríntios 2:14. E esse homem natural age somente como ele está, ou como ele se encontra, de acordo com a medida da graça que ele recebeu. As pessoas geralmente tendem a confundir coerção com necessidade. Muitas vezes já ouvi pessoas afirmarem que Deus não nos criou como robôs. Isto é correto. Deus, entretanto, ele nos deu a livre escolha, o que é correto, quando aplicado a Adão. E a nossa vontade não é uma vontade tão livre quanto a vontade de Adão, porque a nossa vontade é corrompida e escrava até que Cristo nos liberte. Nós não somos robôs, e isto é verdade, mas não é assim que a Escritura define uma vontade que não é livre. Portanto, é errado ensinar que o homem tem um livre-arbítrio. Isto destrói todo o evangelho que pregamos. A definição bíblica de livre-arbítrio é o poder escolher livremente, o autodeterminar-se, o que nós mais preferimos ou desejamos de acordo com nossa natureza, afeição e predisposição. O homem natural, o não regenerado, que por sua natureza é hostil a Deus, ama o pecado e, portanto, se não for pela graça da regeneração, não buscará Deus nos termos de Deus. 1 Coríntios 2,14, Romanos 8,7. Este homem não regenerado invariavelmente usará seu livre-arbítrio para fugir e suprimir a verdade de Deus, conforme nos informa Romanos 1,18. Entretanto, os regenerados, aqueles que o Espírito transformou, por outro lado, garantiram um senso ou disposição renovados, que têm um novo entendimento, desejos e afeições santas por Deus. Assim, nossa hostilidade natural a Deus, João 3:19-20, é desarmada. Então, livremente exercemos nossa vontade de crer em Jesus, que agora tem a suprema afeição sobre todos os outros ídolos. Então, quando acontece de nós vermos essas festas que ocorrem aí no mundo, as pessoas agindo da forma como agem, elas simplesmente estão exercendo a vontade que existe dentro do homem natural. O homem natural é hostil às coisas de Deus. E muitos deles vão zombar de Deus.
Vão fazer coisas que dizem respeito à natureza decaída deles. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. João 10, 26 a 27 diz: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 26 a 27. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. João 8, 34 a 37. Em outras palavras, um rio não corre em direção à sua fonte.